Graça e paz, povo de Deus, bom dia. É sempre uma honra, um prazer ter você aqui conosco, você que nos acompanha pela Rádio Sudoeste. Esse aqui é o programa Semeando Vida. Não se esquece de ir lá nas nossas redes sociais, só procurar lá por Semeando Família, você fica por dentro da nossa programação. Acompanha esse programa aqui de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Estamos aqui para passar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu sou o presbítero Lucas e nessa manhã aqui conosco está o pastor Miguel. Graças a paz, pastor. Graças e paz, Lucas, meu amigo, bom dia. Graças e paz, você que está em casa, nos ouve, nos assiste, nos dá a honra da sua companhia. A nossa oração é que você seja alcançado pela graça e pela palavra de Deus nessa manhã. Lucas, a gente tem visto muito acontecer, né, dentro do método e dos padrões de educação que tem sido aplicado nos dias de hoje, né? A gente costuma muito fazer esse comparativo, né? Uma coisa que quem vive em quartel vive muito isso, né? Na minha época, ou quando eu cheguei aqui, não era assim, jeito. Era assado, e quem conta... a vida de quem conta sempre foi mais difícil do que aquele cara que tá ouvindo, agora, né? E a educação, ela tem se tornado assim, né? Esses dias a gente estava lá em casa com alguns irmãos comentando sobre isso, sobre um conceito de educação que tem sido trazido, uma educação totalmente liberal, onde a pessoa, a mãe, o pai, o educador da criança vai perguntar para a criança se ela quer fazer, e se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Você quer tomar banho agora? Não, se você não quiser, você não toma, sabe? Nada contra se você faz isso na sua casa, mas não é o método que eu adoto na minha, né? Acredito que também não é o método que você adota na sua, né? Mas a gente tem visto esses métodos sendo adotados, né? E a gente teme muito por conta disso, né? Porque eu entendo, Lucas, que se Moisés chegasse para o povo na beira do Mar Vermelho, Faraó vindo atrás, já você escutando, sentindo o chão tremendo dos cavalos de Faraó chegando, se Moisés fosse perguntar a opinião do povo ali, eles estavam lá até hoje, ouvindo opinião, fazendo conta, discernindo, fazendo enquete no WhatsApp para poder saber se vai, se não vai, se volta a comer pepino e cebola, se anda na direção do mar. Então tem horas que a gente tem que fazer, que a liderança tem que agir, sabe? Que quem exerce ali a função tem que tomar a decisão, né? O pai, a mãe, principalmente no que diz respeito à educação. Porque se a gente for olhar para Deus, a correção de Deus, a educação de Deus que Deus deu para o seu povo, cara, foi um negócio assim que se você for olhar a Bíblia com um olhar apenas literário, se você não olhar a Bíblia com um olhar que é um livro espiritual, você vai falar assim, cara, é um romance ou é um livro de guerra, né? A gente vai ler lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 4 em diante, diz assim, olha, é o castigo de Judá. É o Senhor falando através do profeta, né? Estenderei a mão contra Judá. Lembrando que Judá era o povo do Senhor, né? Judá e Israel, né? A nação de Israel que se dividiu ali em tribos e tal, e aí virou o reino do norte e o reino do sul, mas era o povo escolhido do Senhor, eram os filhos do Senhor, né? Ele vai em diversos textos chamar Judá minha filha, Israel meu filho, enfim. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar quem? Os remanescentes de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que nos altos dos terraços adoram o exército de estrelas e que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Cara, você vê Deus chegar ao ponto de não ter piedade de destruir o povo que ele criou, que ele trouxe para si em diversas situações. Quando ele vai chamar a atenção do povo, ele fala, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão. Aí vai falar 400, 500, 600 anos atrás, eu escolhi vocês. Mas aqui ele está falando, eu vou estender a mão e vou destruir Judá, a nação idólatra, vou destruir os sacerdotes idólatras, eu vou destruir todo mundo que me abandonou. Não é o fato de ser de Deus, ser povo de Deus, povo escolhido, que Deus ia deixar de fazer. Aí você fala, mas Deus é um sádico que cria um povo para si, para poder se divertir matando? Não, ele é aquele que educa, porque ele não falou que destruiria todos, falou que destruiria aqueles que tinham abandonado ele. Para quê? Para que os outros entendessem que eles estavam sendo separados dos idólatras. E às vezes hoje a gente fica,
Ai, não posso fazer assim. Ai, né, eu tenho... E a nossa didática está completamente diferente daquilo que é a didática do Senhor, que corrige, mas corrige em amor. Pastor, a gente tem visto, né, essa nova geração, exatamente essas dificuldades em obedecer, né? E aí os pais, ao invés de ajustarem para que os filhos obedeçam de uma forma mais fácil, estão tentando se adaptar para que o filho não crie conflitos dentro de casa. Aí você vê hoje em dia essa psicologia positiva, né? Tá cheio de memezinho aí na internet quanto a isso. Educação positiva. E a gente vê realmente, a Bíblia em nenhum momento demonstra isso da forma como Deus age com aquele os filhos dele, né? Sim. Em momento nenhum a obediência ela é integral, ela precisa ser integral, né? E não é condicional. Não, né? é condicional, né? Quando ele fala para Abraão para deixar o seu povo ali e tal, ele, é para você obedecer e ponto, né? E a gente vê que, como você citou, né? A Bíblia não fala sobre democracia no céu. Não existe isso lá. Né? Deus em nenhum momento ele perguntou, povo, o que vocês querem? Não sei o que, né? Vota aí entre vocês pra ver que não existe isso. Hoje vocês querem me chamar de santo ou vocês querem me chamar de quê? E hoje em dia a gente vê que cada vez mais, né? Não falando que isso não deva acontecer, sim, mas quando há um direcionamento de Deus claro para aquele povo, para que se mova em uma certa direção, não tem o porquê essa liderança tentar agradar as pessoas né? Se há um direcionamento de Deus, se há um movimento que Deus ordenou, não existe democracia nisso. Né? Existe uma obediência. A obediência ela precisa ser integral. Né? Talvez você está ouvindo aí da sua casa, você talvez tenha se espantado com essa palavra, mas a Bíblia o tempo todo realmente ela vai nos mostrar, e como você citou, a educação de Deus, a forma como Deus ele educa os seus filhos, o seu povo. Não existe esse método, né, de perguntar como talvez você queira ser tratado, qual o melhor local que você quer ir servir, né? Qual a cidade que você talvez... Jonas não teve essa opção, né? Ou você vai obedecer para onde eu te mandei, ou você vai morrer. É simples. E em todos os personagens bíblicos que Deus deu uma direção, e se teve algum que não obedeceu na integralidade, houve uma consequência para isso. E hoje em dia a gente precisa, como pai, como liderança, né, como pessoas que estamos sendo influentes na sociedade, a gente precisa trazer isso para os nossos filhos, para as pessoas que nos acompanham, essa visão de que Deus realmente, sim, é um Deus de amor, é um Deus de paz, ele é um Deus que nos ama, com certeza. Mas a Bíblia vai falar que ele corrige aquele que ele ama. E a gente precisa entender, para que não haja correção, é necessário que a gente seja obediente na integralidade, né, pastor? A gente vai ver que existem palavras do Senhor para nossa vida, Lucas, que a gente não precisa tirar na caixinha de promessa. Já está lá e ponto. E uma delas está em Deuteronômio 28. Se você me obedecer assim, 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 vai acontecer isso, isso, isso e isso. Se você me desobedecer assim, 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 vai acontecer isso, isso e isso. Ponto. Não é condicionado a nada, é condicionado só a sua obediência ou não. Se me obedecer, vai ser, se não me obedecer, não vai ser. Uma vez, Deus usa Samuel para falar, Saul, você vai pegar o exército e vai lá, vai fazer isso, isso e isso, e vai matar todo mundo. Não é para sobrar ninguém, não vai trazer nada, não sei o quê. Aí Saul vai lá, mas eles estavam com um gado tão bonito, eu trouxe para aqui, para queimar de oferta pro Senhor. E aí Samuel vira para ele, mas cara, o Senhor tá mais preocupado com a tua obediência ou com o sacrifício dos animais que você vai trazer? O Senhor não quer o nosso sacrifício, o Senhor quer a nossa obediência. Porque o sacrifício vem depois da desobediência. Porque se há uma obediência, não precisa haver sacrifício. Mas porque há uma desobediência, precisamos nos sacrificar, precisamos sacrificar algo, porque houve uma desobediência por parte do homem, foi que Jesus precisou ser o sacrifício por nós, porque se não houvesse essa desobediência, Jesus não precisaria, é óbvio, né? Tem todo um plano de Deus para a construção da humanidade, mas o sacrifício veio por conta da desobediência. Então, antes que a gente precise sacrificar, sejamos obedientes, cara. É claro, bênçãos que acompanham a obediência, maldições que acompanham a desobediência. Não é meio termo, não é porque, eu tô liberando uma palavra de maldição. Não, tá escrito, cara. É só se cumprir aquilo que já tá escrito. Não tem fórmula mágica. A regra é clara, né? A regra é clara. E tendo essa analogia do futebol, né? Hoje em dia você tá vendo como o futebol tá ficando, né? Porque não é interpretativa, não é ou é impedimento ou não é, e acabou. Então, ou é mão ou não é. E aí a gente tá vendo também a confusão que tá tendo, né? Mas na verdade que nessa manhã você possa ter esse entendimento
né, de que Deus ele tá buscando realmente, assim como o pastor Miguel falou, a nossa obediência, ele quer o nosso coração integral, muito mais do que os nossos sacrifícios. Que Deus te abençoe nessa manhã, até o próximo programa. O Senhor não vai consultar o VAR. Para ele é ou não é. Então seja, em nome de Jesus.